Pode ser? Tá. Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa série de encontros, o MAC Encontros Artistas, eu gostaria de agradecer a presença e apresentar a artista Tatiana Ferraz. Obrigado por estar aqui conosco. E com a palavra, então. Bom, boa noite para todo mundo. Eu acho que talvez fosse importante começar dizendo que eu também fiz parte da comunidade USP. Imagino que todos aqui, a maioria, sejam estudantes. A maioria, não sei. Enfim. Eu fiz graduação na Unesp em artes plásticas, mas acabei decidindo por fazer o meu mestrado aqui na ECA, com a professora Sônia Sausten. Acho que fui a primeira orientanda dela. E, enfim, acredito, é bom frisar isso, assim, ainda mais nesse contexto aqui da universidade, que eu sou uma daquelas artistas que acreditam que a universidade ainda é um lugar profícuo para o debate. Enfim, que, apesar de todas as amarras, né, da burocracia, da academia e tal, eu decidi encaminhar meu trabalho como artista dentro da academia, a partir das discussões que eu tive e que eu tenho tido, né, dentro desse universo, dos artistas que também buscaram a pesquisa que se pode desenvolver dentro dos programas de pós-graduação, enfim. Então, esse é talvez um dado importante. Outro dado importante no meu trabalho é que eu tenho uma dupla formação, né? Então, eu comecei estudando arquitetura, e aí comecei 2, 3 cursos, todos muito incipientes, eu joguei na época, e acabei iniciando esse segundo curso de artes plásticas, e aí a vida vai e volta, e acabei tendo uma oportunidade de estudar na Escola da Cidade, não sei se todos vocês conhecem, eu acabei retomando o meu curso de arquitetura, depois de, sei lá, uns 4 anos, entre indas e vindas. E aí eu, finalmente, me satisfiz, digamos assim, com o ensino na Escola da Cidade. Eu sou da primeira turma da escola, que é uma escola, não sei se todo mundo sabe, uma escola específica de arquitetura. E o que eu aprendi na faculdade, nesse curso, durante os 6 anos que eu estive lá, fundamental para o meu trabalho a partir de 2003. Assim. E acho que vocês vão ver um pouco. Eu trouxe vários exemplos, talvez eu passe alguns, porque talvez fique muita coisa para a gente ver. Essa imagem, então, que eu apresento aqui, essa primeira imagem, é uma imagem que me atrai, assim, me acompanha por muitos anos. Eu venho registrando esse lugar há anos, fica na frente da casa onde eu vivi a vida inteira, praticamente minha vida inteira, e esse muro cai e ele se reconstrói, o muro cai e reconstrói, o muro cai e reconstrói. Então, eu tenho feito vários registros desse comportamento aí da natureza com as necessidades, né, de refação dessa natureza pela sociedade, pela ocupação da cidade, né? E isso é um assunto que me é caro, assim, dentro do meu trabalho, assim, com essa discussão sobre a cidade, né, sobre a paisagem, sobre a cidade. Talvez, assim, é um registro assim, que ainda está sendo feito, né, ao longo de cada ano. Eu faço
um registro. Então, eu não sei ainda muito bem se em algum momento eu vou parar e vou expor essas fotos, enfim, mas ela é um assunto que talvez um formato de palestra que seja mais interessante de mostrar do que propriamente uma exposição, né? Mas uma ideia, vamos dizer assim, que percorre o meu trabalho, né? Tem outras tantas séries que também eu venho registrando e que são meu work in progress, que eu vou mostrar logo mais. Bom, eu geralmente, de uns anos para cá, tenho organizado minha produção, não cronologicamente, mas em 3 motes, vamos dizer, 3 assuntos que não são excludentes, que eles têm a ver um com o outro. Então, basicamente, é sobre a experiência como memória, como ocupação e como colagem. Esses 3 assuntos que têm a ver, que lidam, que o meu trabalho lida. Então, vou começar com o primeiro deles, que eu estou chamando Experiência como Memória, que apareceu assim pela primeira vez em 2003, nessa temporada de projetos selecionados do Centro Cultural São Paulo. Vocês devem conhecer esse edital aí. Em 2003 eu fui uma das selecionadas. E aí apareceu o meu primeiro problema, que era o edifício, né? Nossa, um edifício super complicado, cheio de referências, né? Um espaço que não necessariamente foi, vamos dizer, foi desenhado, foi projetado para receber uma exposição de arte, né? Ele tem vários, não sei se vocês devem conhecer esse edifício, né? Tem uns pilares enormes, uns vãos livres, enfim. E aí, o projeto, para conseguir viabilizar isso de algum jeito, montou os velhos módulos, né, as paredinhas modulares, brancas, na época, né, era uma conformação do espaço para receber o que possivelmente deveria ser pendurado. Como meu trabalho não é pendurado, não tinha nada para pendurar. Falei, bom, o que eu vou fazer, então? O que eu vou apresentar nesse lugar que me parecia incipiente, né? Me parecia incipiente você só delimitar um espaço com umas paredes e aqui é um espaço de arte. E aí eu fui um pouco investigar o projeto em si, né? O projeto, aonde aquele edifício estava implantado, numa escala macro, assim, na cidade. Imagino que todos vocês tenham na cabeça que o edifício do Centro Cultural está implantado numa várzea, né? Então, é um rio que está tamponado ali na 23 de maio, e é um típico corte, vamos dizer assim, da cidade paulistana, né? O Aziz Absaber tem uma frase que eu nunca me esqueci, que ele deu uma aula magna para a gente na Escola da Cidade, e ele fala que São Paulo é o mar de morros, né? Então, a gente, obviamente, com a ocupação da cidade, não tem muito, não consegue muito. É difícil ter uma consciência dos vales e dos rios, né, do que ele está falando, mas essa frase me surpreendeu na época, e eu fui procurar exatamente o que era essa topografia da cidade, essa imagem, o Centro Cultural, ele é quase um balcão, né, para a cidade, assim, um edifício que é bem horizontal, assim, que é quase um belvedere, assim, uma varanda para se avistar a cidade. E tem uma implantação, né, os arquitetos fizeram uma implantação muito delicada, assim, em relação à topografia, assim, bem acomodada, assim, eu achei um projeto bem bonito. E aí eu fui atrás um pouco dessas relações, de como é que era a implantação na escala do bairro, então. E tem um texto também que apareceu na época, que foi bem importante para mim, que é do Ângelo Bucci, não sei se vocês conhecem, é um arquiteto que dá aula na FAO, e ele escreveu um texto chamado Pedra e Arvoredo, que é um texto bem interessante sobre também essa questão das implantações
das ocupações e das implantações dos edifícios em São Paulo, essa relação com a topografia, com a paisagem, das várzeas e tal. E, enfim, fui recolhendo um monte de dado, né, uma relação, uma imagem da construção também do edifício, né, de como ele manteve um sítio, um núcleo original do terreno, né, que é esse pedaço de verde aqui. Não sei se vocês todos têm claro, tem um miolo no meio no conjunto, né, do edifício, que tem um verde que era original do terreno, que foi mantido. Então, essa relação também de se manter uma memória daquele lugar, para mim, me pareceu bem interessante. E aí, eu resolvi, então, fazer um trabalho, quase uma homenagem assim, à construção do edifício, que foi a ampliação do jardim para dentro do espaço. Então, o que vocês veem aqui, as fotos, infelizmente, não são tão boas, mas é uma ampliação, né, uma construção. Eu fiz uma construção de uma espécie de um talude, que, naquele momento, era inacessível na parte de fora. Não sei se vocês lembram, tem um véu de vidro assim, que separa o interior, né, da parte expositiva de um jardim. Na época, ele estava trancado, com cadeado, assim, era inacessível. Então, também foi uma espécie de um chamamento mesmo para que a instituição olhasse para aquele jardim à época e dissesse, né, isso é para ser ocupado, isso é parte do edifício, né? E aí eu acabei estendendo, então, esse jardim para dentro, né? Eu ia assim, frequentemente lá regar essa graminha, assim. Esse talude também é uma replicação do talude que tem para fora do edifício, né? Naquele corte que eu mostrei para vocês. Dá bem para ver, né? Essa conformação do terreno aqui é exatamente o que o arquiteto fez nesse jardim que fica aqui para fora. E aí eu, uma espécie de uma extensão dessa memória, desse terreno original, ampliei esse jardim para dentro. Foi um trabalho bem curioso, afinal, porque o processo me pareceu muito mais interessante do que propriamente a concretude dele, o produto, né? E é um trabalho que vem sendo, assim, por várias vezes depois da exposição, eu fui chamada para falar sobre ele, inclusive fazer palestra sobre o Centro Cultural. Quer dizer, um resultado que, para mim, não é simplesmente o jardim que eu construí lá dentro, mas toda essa repercussão depois da exposição, né? Isso também é um dado importante para o trabalho. Eu acho que a arte contemporânea hoje tem essa vontade, né? Pelo menos muitos artistas têm essa necessidade de não dá para muitas vezes ficar restrita a simplesmente a apresentação de um produto, né? Tem muito mais coisa, muito mais complexidade e discussões que podem aparecer a partir desse produto, né? Ou antes até, enfim. E curioso também que muitas vezes, por várias vezes eu vi o público passando, assim, chegando até o final desse corredor, procurando a obra, né? Mas cadê a obra? Então, tinha uma discussão um pouco também dessa negação não vou pendurar nada na parede e vou construir o jardim. Era um pouco essa provocação, vamos dizer assim, né, do público, que acho que muita gente se incomodou. O próximo trabalho que eu coloquei aqui como
como esse mote aqui da experiência como memória, é um trabalho que eu apresentei em 2005 no Centro Universitário Maria Antônia, chamava GIFT. Desde 2003, apareceu uma coisa que é importante, que até hoje tem, que é uma vontade de olhar, de alcançar uma vista na cidade, né? A gente vive numa cidade que é super verticalizada, que é cheia de obstáculos, enfim, visuais e, né, intransponíveis, com essas diferenças, inclusive, de alturas e topografias e morros, e que dificultam, vamos dizer, o deslocamento. E aí começaram a aparecer muitas escadas no meu trabalho. E esse é um exemplo. A ideia aqui, no Centro Cultural Maria Antônia, era criar um ambiente que trouxesse uma paisagem como memória, uma ideia da questão dos morros ainda, dessa imagem do Aziz Absaber, ainda dessa experiência que eu estava tendo da cidade como um mar de morros, né? Essas diferenças de paisagem mesmo, de altura, enfim, a partir de fotografias, então, que eram essas que foram implantadas nesse móvel aqui, isso aqui, para vocês terem uma ideia, era uma espécie de gabinete, assim, como se fosse uma meio biblioteca, vamos dizer assim, que eu embuti vários monóculos nesses buraquinhos aqui. Então, o público chegava no quarto, era uma espécie de quarto, tinha um papel de parede também bem doméstico, vamos dizer assim, né? Dava um ar de domesticidade para essa paisagem também, pelo que se apresentava. E aí as pessoas podiam acessar essa paisagem só quando subisse na escada e se deslocasse aqui nesse visor, né? Então, a cada furinho aqui, era uma paisagem de São Paulo, uma fotografia que eu tinha tirado de São Paulo, que eram referências, então, desses taludes, desses morros, desses níveis da cidade. Aí, do outro lado da parede, uma parede imediatamente oposta a essa parede do gabinete, ficava esse muro de arrimo que eu construí fisicamente. Então, tinha uma escala mais física, vamos dizer, uma aparência mais física, e a escala mais intimista dos monóculos, né? Esse jogo de escalas também, um jogo mais do macro e do micro, também é um conjunto que aparece frequentemente no trabalho. Assim, tem outros exemplos que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui eram alguns slides que eu pus para vocês terem uma ideia do que se apresentava nesses furos aqui, nessa paisagem. E o GIFT, esse título também era uma espécie de trocadilho, assim, que era quase um bibelô, né? Então, essas imagens, elas, como monóculo, na forma de monóculo, e dentro de uma caixinha, virava meio um bibelô, assim, como se fosse um presentinho que a gente leva no bolso, assim, né? Um presentinho da cidade ou dessa paisagem que a gente leva no bolso. E, ao mesmo tempo, em inglês tem essa coisa do dom, né? Como se fosse essa paisagem mais enfim, de uma natureza, né, brasileira, enfim, que vai aparecer também em outros trabalhos. Um outro projeto que eu fiz que tem a ver com essa questão da memória, que não é mais num contexto, vamos dizer, para fora, né, do urbano, mas tem a ver com um lugar onde eu fui convidada a expor. Esse projeto aqui chama Mímeo, que eu executei em 2008 no Museu Histórico de Santa Catarina. Foi um edital da Funarte, que a curadora Daniela Labra ganhou.
Era um projeto com 3 artistas. Tinha eu, Ana Holk e o Rubens Mano. E a ideia, o projeto chamava Espaços Reversíveis. Era um nome bem sugestivo, assim. E a ideia era ocupar, criar enfim, com esse mote, né? Quer dizer, obviamente a curadora ela não sinalizou o que a gente deveria fazer, mas esse título, vamos dizer, já nos incitava a buscar alguma coisa mais provocativa em relação à instituição, né? Aquele espaço da instituição. O prédio, para vocês terem uma ideia, tem essa aparência aqui, e foi residência do governador, enfim, muitos anos atrás. Tinha vários problemas. Nesse andar superior se concentra o museu mesmo, que tem um acervo de época, com mobiliário de época. Os ambientes têm o piso original, papel de parede. São todos decorados com ainda mantida a decoração da casa, da residência, da antiga residência do governo. E, no andar térreo, era um espaço que eles ofereciam para a gente ocupar. Um espaço que tinha 2 salas na extremidade, uma desse lado aqui, uma desse aqui, sendo que uma delas estava cheia de mobiliário, mesa, vitrine, sabe aquela assim, um monte de móveis amontoados do próprio museu, que eles não sabiam muito bem como usar e ficavam entulhando as coisas lá. Bom, e a primeira coisa foi, ok, o que a gente pode usar, o que a gente pode não usar, o que a gente pode amontoar, o que a gente pode... Né? Apareceram esses tipos de problema. Além disso, o espaço que ficava no meio, no Zeno Hall, que é nessa ala central, tinha um piano de caudas, que não poderia sair do lugar. Bom, em 3 artistas, como é que a gente vai dividir esse espaço? A gente, enfim, conversou bastante, principalmente eu e Rubens, porque a Ana não pôde ir antes para ver o lugar, ela estava grávida, não podia viajar. E aí eu e o Rubens tivemos uma ideia de fazer um trabalho juntos, além do trabalho individual que a gente deveria fazer para o edital, de usar aqueles móveis, de tentar organizar de alguma forma o mobiliário que se apresentava, aquele entulhamento que se apresentava e que inviabilizava o uso de uma das salas, que era uma sala, enfim, expositiva, que nos parecia interessante. Bom, o que a gente fez? A gente propôs uma reorganização desses móveis na parte central, nessa parte aqui do piano de caudas, inclusive porque o piano também não poderia sair, então, ok, vamos botar todos os móveis que estão nessa sala da direita aqui no meio, e a gente vai organizar esse espaço de tal forma que a gente proponha usos para esse espaço, que não seja só um espaço de passagem. E aí a gente elaborou. Então, tinha cadeiras, mesas, vitrines, mesas de várias alturas. Enfim, acho que era basicamente... E as paredes, né? As paredes com rodízio. As velhas paredes com rodízio que apareceram lá no Centro Cultural também tinham um aqui. E que a gente também não queria usar. Bom, a gente reuniu tudo isso nesse espaço e criou 3 plantas baixas, cada uma delas com um layout diferente, com esses móveis, propondo os vários usos. E a ideia é que, na inauguração, a gente deixou com uma formatação. E a gente disponibilizava as plantas impressas para que o público, ao longo da exposição, durante os 2 meses da exposição, pudesse mover esses móveis e rearranjar, vamos dizer, os móveis
segundo aquela proposta que a gente fez, ou então até numa outra proposta que eles mesmos fariam. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu tenho poucos, acho que são uns, não sei, tem uns 10, aí vocês distribuem. Vou dar um para vocês aqui também. Que tem as plantas que a gente imprimiu, que a gente deixou dentro da... caiu. Dentro da... Deixa eu mostrar aqui, aproveitar. Então, eram uns layouts, eram 3 layouts, cada um de uma cor. E aí, a ideia era que eles se reorganizassem, que o público também reorganizasse isso como quisesse, na verdade, né? E aí a gente conseguiu liberar uma das alas para o nosso trabalho, né? Então, além da gente provocar a instituição, alertar sobre essa bagunça, vamos dizer assim, a gente conseguiu cavar um espaço para a gente. E essa sala acabou sendo ocupada pelo Rubens. A Ana levou umas fotos que estão aí na planta também, que ela expôs aqui na frente, e aí eu fiquei com esse outro lado do museu, que aí eu mostro para vocês na sequência o que eu fiz. Bom, a ideia, quando eu cheguei lá no espaço, tinha as 3 velhas e boas paredes móveis, que eu não queria usar. Tinha esses pilares no meio, que também não podia fazer nada com ele, pendurar, enfim, aquela coisa, esse patrimônio tombado, tal, não pode mexer muito. E eu acabei, a minha ideia, então, foi trazer para esse espaço do térreo um diálogo com o espaço de cima. E aí eu fui pesquisar essas padronagens que apareciam nas paredes do museu, do acervo museológico, que é do andar de cima. Para vocês terem uma ideia, era tão precário que eles imitavam um papel de parede, que era pintado. Então, era a pintura que imitava o papel de parede, que imitava a pintura. Uma dobra em cima da dobra. E eu acabei extraindo alguns, escolhendo alguns desses padrões e reproduzindo em 3 módulos que tinham as mesmas dimensões das paredes móveis. Então, a ideia era um pouco substituir aquele mobiliário expositivo que tinham me dado e trazer para baixo, então, esse acervo museológico que estava lá em cima, fazer uma espécie de comunicação entre o velho e o novo, enfim. E aí virou isso, eram 3... a própria parede era o trabalho, né? Então, era um véu de acrílico que o público podia mover. Cada um tinha um padrão que era, vamos dizer, uma extração do que se apresentava em cima, né? Lá em cima. E as próprias paredes também eram deslocáveis, o público podia mexer também. Bom, um trabalho recente que tem a ver com a questão da memória também é uma série de fotos, assim como aquela paisagem. Se vocês quiserem interromper, você pode me interromper também. Eu vou falando na sequência. Assim como aquele muro de arrimo lá que aparece no começo, eu comecei a me interessar também por uma série de fotos que eu tenho pensado em fazer constantemente, que são das minhas mudanças, ou seja, das mudanças de casa que eu tenho feito e do que resta nas casas que eu deixo. Então, eu tenho 2 exemplos para vocês aqui, que são fotos, são registros fotográficos,
que eu faço depois de tirar todo o mobiliário, todos os móveis que eu estava ocupando nesse lugar, né? E aí isso vira uma foto. Vira uma foto, enfim, que eu expus recentemente lá na Galeria Virgílio, numa coletiva, mas a ideia é marcar, registrar essas mudanças e o que fica, uma espécie de pintura também, né? Uma memória dessa ocupação, desse lugar, né? Que já não é mais o mesmo lugar, não fica o mesmo lugar, né? Então, aqui tem 2 exemplos do que restou no lugar, né? Bom, o segundo ponto no trabalho, que eu estou chamando de experiência como ocupação, tem a ver com trabalhos mais interventivos, vamos dizer assim, né? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é um trabalho que eu fiz no Ateliê 397. Vocês conhecem esse espaço, Ateliê 397? É um espaço que tem na Vila Madalena. Ele foi originalmente coordenado pelo Rafael Campos Rocha, que é um outro artista com quem eu tenho trabalhado, vamos dizer, contato desde o começo da produção. A gente teve um grupo lá nos anos 90, chamava Olho Seco, e depois a gente teve um ateliê juntos com o Wagner Malta, com a Ana Paula Oliveira, a Renata Lucas, enfim, no lugar que hoje é o Café Uranus, não sei se vocês conhecem, lá na Santa Cecília. E depois a gente teve um ateliê, que era uma espécie de laboratório também, na Rua Jaguaribe, que chamava 10,20 por 3,60, que eram as dimensões do lugar. Então, era uma espécie de laboratóriozinho, assim, onde a gente fazia uns trabalhos e atrás tinha um ateliê. Foram uns anos bem profícuos, bem experimentais, vamos dizer assim. E aí o Rafa quis continuar a experiência da 10,20 nesse lugar aí que ele chamou de Ateliê 397, que hoje ainda existe, mas é coordenado por outras pessoas, né? Ele vai trocando, digamos assim, de direção. Bom, quando ele me chamou para expor nesse lugar, eu falei, bom, o que eu vou fazer nesse lugar apertadinho, né? Basicamente, é uma casa que a fachada para a rua é uma portinha, né? Então, é quase imperceptível. Quando você entra, tem esse corredorzinho aqui estreito, e aí você acessa um quintalzinho, e a casa já não é mais ocupável, vamos dizer assim. Então, tudo que se oferecia, que acho que até hoje se oferece, talvez hoje tenha uma sala a mais aqui para trás, tudo que se oferecia era esse quintal. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer um trabalho no quintal dos outros, né? Meio assim, quase doméstico, né? Enfim. E aí eu fiquei muito intrigada com essa condição do espaço que se apresentava, né? Tem uma empena muito alta também desse lado aqui. Então, é um espaço bem confinado. E era um lote, assim, era um lote que depois eu vinha a descobrir, né? Quer dizer, no processo de elaboração do trabalho, bem típico português, de ocupação portuguesa, né? Tem esses lotes estreitos e compridos, né? Era bem, vamos dizer, representava bem o que a primeira ocupação que aconteceu na Vila Madalena, na Vila Ida, na Vila Beatriz, né? Que, se não me engano, eram 3 irmãs que o pai dividiu a chácara lá, as fazendas, né? Entre as 3 irmãs, e levaram o nome das filhas. E, enfim, então tinha essa condição muito original desse lugar, né? E aí eu resolvi, ok, então minha ideia é colocar o público para fora, né?
tentar negar um pouco essa condição da intimidade, né, desse espaço que é muito confinado e inserir esse público, né, o visitante, numa outra paisagem. Então, eu construí, dentro desse quintalzinho, uma rampa que acabou soterrando um pouco a casa, criou uma relação bem interessante de níveis, né, de onde era o nível 0, onde não era, e ela acaba virando um mirante, né? Interessante também notar que aqui ainda tinha uma oportunidade de se avistar alguma coisa nesse bairro, né? Não é tão verticalizado assim como outras áreas da cidade, então você poderia avistar, vamos dizer, um horizonte. Então, a ideia da rampa tinha um pouco isso, de você criar um mirante, né, para esse lugar, para esse entorno. E, ao mesmo tempo, também eu inseri uma série de monóculos aqui, de novo, a questão da escala, né? Uma série de monóculos que apresentavam paisagens, essas paisagens de morro, de desníveis, né, de esforços construtivos para se vencer um vão, um desnível da topografia da cidade, né? Então, essa caixinha ficava bem aqui. Então, você tinha uma paisagem de bolso, né, que eu chamava, e uma paisagem real, vamos dizer, na escala real. Tem esse jogo duplo das escalas, né? O outro trabalho que eu realizei com essa, vamos dizer, com esse mote da experiência como ocupação, foi numa residência, uma espécie de residência que eu fiz em Roterdã, que era um projeto também dessa curadora Daniela Labra, que chamava Perambulação. A Dani, ela organizou 3 versões desse projeto, eu fui na segunda, e essa segunda versão ela coincidiu, né, com um evento na cidade de Roterdã, que era a Bienal de Arquitetura. A Bienal de Arquitetura tinha como tema o The Flood, que é a enchente, né? Então, eles lidam constantemente com esse problema das enchentes, né, das barragens, tanto do mar quanto dos rios. E aí o tema dessa Bienal era, então, o tema da enchente. E aí eu fiquei com aquela... Quando a Dani me chamou, a gente ficou um mês em Roterdã, perambulando, literalmente, pela cidade. E aí eu fiquei com aquela imagem, na verdade, antes mesmo de ir, fiquei intrigada com essa ideia de enchente e levei comigo uma imagem que eu tinha acabado de fazer numa viagem para Vitória, que era essa imagem da comporta de uma usina doméstica, né, uma hidrelétrica doméstica que eu tinha ido visitar naquele mesmo momento em Vitória. E aí acabei levando essa imagem com a ideia um pouco de, né, o que significava enchente para mim, né? Então essa relação era a única relação que eu tinha com o Rio, né, em São Paulo, né, essa relação da energia, né, da força que cria energia elétrica, né? Então eu levei essa imagem comigo como uma espécie de presentinho de lembranças do Brasil, né? E o projeto acabou chamando Brazilian Gift. E aí eu reproduzi uns monóculos e comecei a espalhar pela cidade, assim, comecei, enfim, um pouco a entender como é que a cidade se relacionava, né? Roterdã é muito bem organizada, vamos dizer assim, né?
os percursos, né, do pedestre, do carro, das bicicletas. Cada um tem a sua cor, né, tudo muito bem organizado. E aí a minha ideia foi um pouco espalhar essa imagem, esse gift, em vários lugares da cidade, no centro da cidade. Eu comecei a colar um monte de monóculo pela cidade. Isso foi um trabalho. O outro trabalho foi nessa ponte Erasmus Bridge, onde eu recriei o percurso que eu fiz até chegar nessa usina hidrelétrica, né? Essa usina que eu tinha visitado. Então, cada monóculo tinha uma foto de um momento da viagem. Então, ao longo da ponte, quando você atravessava a ponte, você recriava essa viagem, vamos dizer, né? Esse deslocamento até chegar na usina. E um outro trabalho também que eu fiz, né, nessa imersão que a gente teve, também tinha a ver com essa experiência de Roterdã, da enchente, da vida, vamos dizer, da vida que constitui, né, as características que constituem a vida em Roterdã, que é essa experiência do barco, né? Então, eles têm essa imagem do barco como um carro, assim. Eles usam um barco. Esse fim de semana eles passam limpando o barco. Não é? A gente fica limpando o carro aqui, né, na garagem. Eles ficam cuidando dos barquinhos. E aí eu comecei a querer reconstruir essa imagem da cidade, da enchente, a partir dessa foto que eu tirei, né, desses fios, dessa paisagem que era muito constante na cidade. E aí comprei umas coisas, uns livros de como fazer atar nó de barco mesmo. E comecei a construir umas escadas com essas cordas. E aí fui espalhando pela cidade, assim, numa alusão a uma imagem que a cidade era o próprio barco, né? Então fui espalhando essa intervenção em vários postos, amarrando em vários lugares. Esse foi um terceiro trabalho que eu fiz lá em Roterdã. Um outro trabalho que tem a ver com essa ideia de ocupação, também, desde 2003, que me intrigava com essa condição que a gente tem em São Paulo, dos rios, né, que a gente não tem nenhuma relação com os rios, com a experiência, né, os rios estão todos tamponados, enfim, foi buscar Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho em relação a esses rios, né, buscar os córregos que ainda estão abertos, enfim, ocupar esse lugar, né, esse lugar que é meio um vazio abandonado. E foi quando o Cauê Alves me convidou para participar dessa exposição que ele chamou de Quase Líquido, que era uma exposição de tal cultural, realizada em 2008. E eu tinha, naquela época, travado um contato com a Louise Gans, que é uma artista que também é arquiteta de Belo Horizonte. A gente tinha feito uns contatos, enfim, trocado umas ideias, e aí eu chamei ela para fazer esse trabalho comigo, que acho que era um bom momento de unir, vamos dizer, as forças, né? A Eulise tinha um trabalho sobre de banquetes, de construir banquetes em terrenos baldios lá em Belo Horizonte, e eu com essa vontade de fazer uma ocupação no Rio. E aí eu escolhi um lugar, acho que todos vocês devem conhecer, que é esse rio esse córrego, né, que acompanha a Avenida Politécnica, né? Ele vai desde esse lugar que vocês estão vendo aqui, desde a Raposo Tavares até
vai desembocar lá na Marginal dos Pinheiros, né? Então, bem perto aqui da gente. E aí eu identifiquei uma área verde do lado de um córrego aberto, a céu aberto. Eu falei, bom, aqui é um lugar propício para fazer um piquenique, né? A ideia de um piquenique. E aí eu fui lá, enfim, né? Fui fazer o levantamento do lugar, né? Esse é o primeiro lugar. A gente acabou até acomodando, cortando um matinho, assim, acomodando o terreno para a gente conseguir ocupar esse lugar, né? E aí começamos o trabalho do mobiliário. Não, a gente queria desenvolver um mobiliário para esses piqueniques, né? A ideia do mobiliário também fazia parte da instalação. Então, a gente começou a desenhar, enfim, como é que a gente pode criar um mobiliário que seja transportável, fácil, né, para a gente armar um circo lá e não ter problemas enfim, com a polícia ou com, sei lá. E a gente também ficava, bom, as pessoas vão aparecer, vão ver que a gente, né, o entorno, os habitantes ali do entorno que a gente vão querer vir almoçar com a gente, vai ser uma zona, nada disso, não aconteceu nada disso, todo mundo olhava com tanto espanto que foi até meio repulsivo, assim, ninguém quis se integrar a nós. Bom, uma outra coisa que também a gente estudou bastante foi como a gente organizaria, né, esse lugar, né, esse espaço. Então, o que vocês veem aqui em vermelho são os tapetes, para marcar bem o lugar que a gente ia montar os bancos e as mesas, né? Os amarelos e os vermelhos menores são as almofadas que a gente criou. E a ideia era também que esse espaço pudesse não só abrigar um almoço, vamos dizer, o nosso almoço, no caso, velho frango com farofa, mas que a gente pudesse também descansar, ser um espaço de descanso, de lazer, de ócio mesmo, né? Então, vocês vão ver que tem vários níveis, né? Tem um nível que você pode deitar, tem um nível que você pode sentar, enfim. E aí, pessoal, chegando para o nosso almoço, e aí a gente instalando aqui o nosso piquenique. E o que a gente levou para o Itaú foi uma versão reduzida, né? A gente quis levar o mobiliário mesmo, uma versão reduzida desse layout que a gente implantou aqui no córrego, e um registro fotográfico do nosso almoço, e tinha um áudio que criava um clima também, né, uma memória daquele espaço, que ajudava a remontar, vamos dizer, aquele ambiente, né? Então, com barulho de passarinho, com barulho de helicóptero, com gente falando, com barulho de talher, de gente comendo, enfim, né? Então, tinha esse universo que reconstruía esse happening, né, que teve aí no córrego, né? Aqui como ficou. Essa é a imagem final que a gente colocou no espaço. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Bom, um terceiro grupo aqui de trabalhos que eu trouxe tem a ver com essa que eu chamo de experiência como colagem. O primeiro deles foi aqui no Paço das Artes, também esse edital da temporada de projetos que eu fui selecionada em 2006, que, de novo, a escada nos trabalhos estava me intrigando, essa questão, né, de você alcançar uma vista, de como se pode alcançar uma vista, e de mecanismos que o paulistano cria, vamos dizer assim, para se alcançar essa vista. Uma das minhas perambulações pela cidade me chamou a atenção essas escadas de comércio popular, vocês já devem ter visto,
cada uma tem uma cara, né? Eles vão... Então, tem umas que são feitas para isso, né? Como essa aqui, por exemplo. E tem outros que são adaptações de cadeiras anexadas em escadas, enfim, ou vice-versa, que possibilitam que então, uma pessoa, né, uma figura como segurança, tenha uma visão de cima, né, e tem vamos dizer, um certo controle sobre o que está acontecendo dentro da loja. Geralmente, essas cadeiras, né, elas se voltam para dentro da loja aqui. É um barato, porque tem alguns que são segurança e são marqueteiros, né? Então, eles têm um microfone e começam a falar várias coisas, né? Então, venham, fala das ofertas, venham, compre 3, mas leve 2, aquela história de comerciante, né? Para atrair o público. Então, é um chamamento, ao mesmo tempo que é um controle, também é um chamamento para o público consumir. E aí, o que me intrigou, talvez, de deslocar, meu interesse de deslocar uma cadeira, de reconstruir uma cadeira a partir de um modelo desse comércio e deslocar para o Paço das Artes, é que o Paço das Artes, ele como instituição, ele a princípio, para mim, na época, parecia uma coisa um pouco invisível, no sentido do deslocamento da cidade, vamos dizer, tá? Vamos dizer, um lugar distante do centro. Um espaço que é dentro de um outro espaço, então ele fica dentro da cidade universitária, ele não é dado imediatamente para o público, vamos dizer, ele não está na rua, né? Então ele já tem essa espécie de confinamento, e também porque ele é uma construção bem horizontal, assim, bem discreta, entre aspas, digamos assim, né? Bem horizontal, que se confunde um pouco com a paisagem. Tem muita árvore também na frente, né? Então é quase perceptível, né? Você passa na frente, é um lugar bem silencioso, vamos dizer assim. Então, a ideia de deslocar uma cadeira para esse lugar, e por isso a operação de colagem aqui, eu penso também essa ideia desse deslocamento desse objeto colado numa outra paisagem, era um pouco de chamar também a atenção de quem passava para esse lugar, né? De convidar o público a olhar para a instituição, para um lugar onde se pode ter uma apreciação, contato com a arte. Então, a ideia um pouco dessa cadeira era além de uma bandeirola, né, uma provocação, vamos dizer, para que o público parasse para avistar alguma coisa lá dentro, né? E aí, dentro do Paço das Artes, eu pus tinha umas 3 colagens, uma delas é essa aqui, né, umas colagens que eu ia fazendo com registros fotográficos, e um vídeo também que mostrava esse comércio popular e, de um outro lado, uma paisagem mesmo, esse mar, né? Então, eram esses 2 opostos. Essa meio uma instalação. Um outro trabalho que tem a ver com a colagem também, que tem a ver com essa operação de colagem, é um trabalho, uma série de trabalhos que eu fiz para o Sesc de Ribeirão Preto, em 2007, numa exposição que eu chamei de Bric-a-Brac, e que eram não eram tão, vamos dizer, instalativas, mas eram mais objetuais, mas, mesmo assim, a exposição foi toda pensada a partir de pontos de vista. Então, eu levei os bancos da minha casa, eu estipulei como pintar os bancos, a que alturas, na frente de que ele deveria estar. Então, sempre o objeto tem uma relação com como você vê esse objeto, né? Então, é um objeto meio instalativo. Então, aqui tem uma série de trabalhos
que também partem de um olhar sobre a cidade, né? A minha imagem dessa cidade de São Paulo, vamos dizer, dessa organização de São Paulo, que eu criei aqui nessa série de colagens, eram basicamente colagens com fórmica, né? Então, aqui tem algumas imagens. Ora é um pouco uma abstração da organização da cidade, né? Essa moldura sempre me pareceu um rio que transbordava pela cidade. Ora era uma vista aérea que eu teria, e aí por isso o banco está, quando a pessoa senta aqui, né, o visitante olha para a obra como se estivesse olhando do ponto de vista de cima, né? Então, como se fosse uma vista aérea, assim, de várias construções da cidade. Esses fossem os lotes, cada um tem uma altura, uma cor, uma visão, ou abstrações arquitetônicas, né? Está escuro aqui, daí dá para ver um pouco também. Esse trabalho que chama Duplo Estar, que também só se apresenta com um móvel. A ideia era ficar entre dois móveis mesmo. Uma outra série de colagens que eu tenho feito também, que tem a ver com essa questão da paisagem, dos mirantes. Essa série aqui, que também tem a ver com a memória, porque ele é uma imagem de mirante, mas, ao mesmo tempo, ele tem um dispositivo para se mirar. Então, você olha para o mirante, mas, ao mesmo tempo, você também está num mirante portátil, vamos dizer assim. E aqui, nesse monóculo, tem uma imagem do que se avistaria desse mirante, né? Tem um trocadilho também aqui. Esse é um outro mirante da série. Isso tudo é com fórmica. Também são trabalhos que eu realizei a partir de 2006. São para olhar. Não, tem uma imagem de paisagem que eu não trouxe aqui. Eles são físicos mesmo. Eles acompanham o trabalho. É uma fotografia também. Eu que não trouxe a fotografia aqui. É um pouco também aleatório. Eu vou tirando as fotos, ver uma coleção de fotos da cidade e para cada um eu vou... Eles têm uma tiragem de 3 e cada um tem uma imagem diferente. Então, vai trocando. E aqui um trabalho também que tem a ver com essa questão da colagem foi um trabalho que eu fiz para a última revista Número. Não sei se vocês conhecem a revista Número. É uma revista, enfim, que durou não sei quantos anos, 6 anos, 7 anos. Mas a gente conseguiu editar 10 números, esse é o número 10 que eu trouxe para vocês. Vocês conhecem? Então, eu vou distribuir um pouquinho aqui. Dentro a última número, essa número 10, a revista Número, ela era mais de crítica, vamos dizer assim, do que... Era uma questão muito mais de crítica. Você pode passar para trás, por favor? E aí, no número 10, a gente falou, não, vamos fazer um trabalho conjunto entre artista e crítica. E aí, os editores escolheram uma dupla. Acho que são 7 ou 8 duplas de crítico e artista que cada um propôs um trabalho. E aí tem... Está meio ruim, né?
E aí tem um trabalho meu que eu fiz com a Thaisa, tem um trabalho que eu fiz com a Thaisa que chamava Através. E, basicamente, essa imagem aqui. Uma imagem. Eu tenho um pouco um arquivo de fotografias que, às vezes, eu vou retomando, às vezes eu tiro, não sei o que fazer, guardo, daí eu recorto ou uso em um trabalho. E esse era um exemplo, no primeiro ano da Faculdade de Arquitetura da Escola da Cidade, a gente foi visitar a Vila Itororó, e aí a gente fez umas entrevistas com alguns habitantes. Vocês sabem que agora ela vai ser desfeita, né? Eles vão desapropriar os moradores e vão construir, não sei, um centro cultural, assim. Fica na Bela Vista. É uma bricolagem de restos de construção que foram... principalmente, acho que o original era de um teatro. Então, tem umas cariates de um teatro, assim, uma imagem bem... Oi? Né? Do Teatro São Pedro, isso. Enfim, aí virou um cortiço. Né? Só que um cortiço que tem décadas. E aí agora veio a prefeitura... Não, vamos fazer o centro cultural. Vocês saem. Então, foi uma espécie de enfim, quis resgatar essa história da... E aí é um dos quartos dos moradores. E aí o trabalho tem um pouco essa brincadeira da janela aqui, da grade, que vocês vão ver, que vocês veem aí fisicamente na revista. Bom, acho que é isso. Ficou claro? Deu para entender, mais ou menos? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para falar. Como é que foi com a questão da montagem? O trabalho de Roterdã? Aham. Olha, foi super... Polícia, por exemplo? Não, nada. Foi super tranquilo, assim. Também, os monóculos... Os monóculos foi no centro da cidade. Mas, como era uma coisa bem mínima, né, então passou despercebido. A instalação das escadas eu fiz de madrugada. Então, foi meio sorrateiramente, assim. Então, ficaram lá, quer dizer, não sei quanto tempo, para te dizer, sinceramente, porque depois fui embora, voltei. Foi bem no final, né, que a gente fez, acho que foi na última semana que eu estava lá. Então, não sei quanto tempo perdurou, mas ficou alguns dias, pelo menos. Não teve... Essas questões de intervenção urbana, elas são sempre com a mesma pegada, né? Sem autorização. Não tem muito é difícil conseguir, né? Eu tendo a fazer sempre uma intervenção silenciosa, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Que nem o do córrego também. Do córrego a gente ficou super preocupado, porque tem uma espécie de favelinha, né, ao redor, tem bastante movimento, assim, não tanto movimento de pedestres, se bem que até tem, mas tem bastante movimento de carro, né? Então, a gente está aqui no maior banquete, né? E será que as pessoas não vão chegar? A polícia vai parar? Isso quê? Porque, né? Alugamos um micro-ônibus para levar todo mundo. Né? Então, foi bem divertido. Mas, no final, ninguém quis se compartilhar do nosso almoço. Oi, eu sou a Carolina. Desse trabalho aí, eu queria... acho que tem uma pergunta meio geral, assim, e que tem a ver com... Acho que tem alguns projetos seus, pelo que você mostrou, que são desenvolvidos em relação a uma curadoria, né? Assim, eles surgem a partir de um diálogo, não a partir de uma questão que só você esteja desenvolvendo, e aí um curador vem e fala assim, não, acho que isso tem a ver com uma outra coisa que eu estou pensando. Então, queria que você falasse um pouco dessas relações. E talvez você pudesse começar, não sei, acho que aí cada uma deve ser uma, mas esse trabalho do córrego
é interessante assim, porque em vários trabalhos seus e na sua fala você mostra bastante a questão do processo, né? De onde ele contextualiza, assim, né? E aí tem vários interesses e aí de repente se manifesta de uma maneira tal que tem bastante a ver com o espaço. E aí eu não vi essa exposição do Cauê no Itaú Cultural, não conheço, não sei o que mais tinha lá, mas você tem uma relação óbvia aí do quase líquido e de você estar interessada num córrego, mas por que você resolveu assim esse happening, esse piquenique? Para quem que era, né? Assim, o que você estava interessada ali? O que isso tinha a ver com o que o Cauê estava pensando? Não sei. Porque eu fico pensando, a ideia do rio na cidade está perdida mesmo. Assim, a gente não... A gente, de fato, cobriu os rios, né? Assim, a gente não tem assim, essa presença, é uma ausência na paisagem. E quando você... Esse desejo desse contato com a natureza é meio... Pelo menos no espaço expositivo, que você transmite não tem uma certa oposição que não traz esse rio. Ou não fala só dessa cobertura. Você fala de uma outra, terceira coisa. Não sei o que ali você estava querendo. Uhum. Bom, primeiro sobre a relação entre artista e curador, na verdade, os exemplos que eu mostrei aqui, enfim, eu acho que tem primeiro uma intenção do curador. Por que a Daniela Labra me chamou para aquela exposição? Porque ela já conhecia o meu trabalho. Ela não vai chamar um artista que pinta, sei lá, que faz quadros, para uma exposição que ela está querendo, né, provocar, vamos dizer, né, criar. Então, nesse caso de Santa Catarina, a Daniela Labra, desde o começo da primeira ideia, ela falou para mim: estou pensando uma exposição para vocês três. Assim, foi muito a partir do nosso trabalho que ela fez a curadoria. Não foi um pensamento dela, no zero, que disse, ok, então vou chamar esses artistas e eles se viram no assunto. Não, foi muito a partir, uma resposta que ela teve, que ela vem acompanhando o trabalho dos três. Então, foi muito a partir desse... A gente já tinha tido a experiência de Roterdã, né? Então, a Dani já acompanhava o meu trabalho, do Rubens, enfim. Então, ela... Acho que foi muito uma curadoria direcionada para o trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? Então, nesse caso, existe um diálogo, sim, entre a curadoria, mas não é que a gente faz o trabalho, assim, a gente responde a uma necessidade da curadoria. Acho que a curadoria nos convidou por conta do que a gente pensava, ou como agia, ou como produzia. Tem uma coisa, vamos dizer, anterior, né? No caso do Cauê, é engraçado, foi uma coincidência, muita coincidência. Quando ele me falou dessa exposição, eu já estava conversando com a Luíse sobre outros assuntos, a gente já vinha querendo fazer um trabalho juntas, e era uma oportunidade para a gente fazer um trabalho juntas. Que, enfim, foi uma coincidência, não é que foi uma resposta. Assim, óbvio que eu propus para o Cauê, olha, estou querendo fazer esse trabalho, estou querendo convidar a Luíse. Ele, não, tudo a ver, vamos aí, vamos, é super legal. Então, assim, esse momento foi muito uma coincidência de pensamento, assim, de momento, vamos dizer assim, né? E óbvio que também o Cauê me convidou porque ele sabia, né? Ele, inclusive, dessa exposição eu também participei direta e indiretamente com outro trabalho, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo com um grupo de pesquisa que chama Post-it Cities, que é um projeto do Martin Perrin, que é um curador de Barcelona,
que ele convidou algumas cidades, ele selecionou umas 10 cidades do mundo, para desenvolver um trabalho de pesquisa sobre ocupações temporárias em espaços públicos, e que ele chamou de Post-it Cities. Então, e aí um professor da Escola da Cidade, o Pedro Salles, que é um urbanista, me convidou para coordenar a pesquisa em São Paulo. E aí o Cauê também convidou o nosso projeto, vamos dizer, Post-it Cities, para participar da exposição do Quase Líquido, né, que também tinha a ver com essa questão do transitório, né, do como que cara tem essa cidade contemporânea que não é mais, que não se adequa mais vamos dizer, as diretrizes modernas da cidade, né, o que se supunha como um urbanismo moderno, né, ou que São Paulo talvez nunca aderiu a isso, né, não conseguiu aderir a isso. Então, tinha uma conversa, assim, nesse momento, com esse projeto também, com esse projeto do Post-it Cities, que eu estava desenvolvendo. No que quando você pergunta sobre o que eu queria dizer, né, o trabalho, ele nem sempre quer dizer... Não é uma questão de finalidade, simplesmente. Assim, dá para ver que ali tem uma série de... Quando você fala de experiência como ocupação, isso ganha um outro sentido. Mas, tipo, porque é aquele lugar e não outro? Porque eu acho que tem alguns... acho que tem uma coisa de um sentido mais... que pode ganhar outras complexidades, pensando, sei lá, era uma parceria, então, ocupar e aí fazer um piquenique. Assim, tem ativar esse espaço, ativar para quem? Ativar de que forma? Ou mostrar isso para o público de tal cultural ou para o público que está passando? Para os dois, né? Mas aí entra um pouco essa intencionalidade, não no resultado em si, mas de que campos que você quer atingir, assim. Porque quando você deixa um monóculo, você estabelece um tipo de comunicação muito íntima, claro, muito específica. Você mostra uma imagem X. E ali a ideia do córrego acaba, para mim, ela mais some do que ela vira um pretexto, e aquilo se transforma mais num happening do que outra. Assim, então, já a ideia do rio e da cidade, ela perde esse sentido. Ele ganha mais na questão de ser um espaço verde que poderia ser ocupado e não é. Não sei. Oi? Tinha muito disso, eu acho, também, dessa coisa lúdica. Era um exemplo, assim, a nossa ideia era, minha e da Luiz, era continuar, assim, né, nesse deslocamento, assim, tentar ocupar outros lugares da cidade e tal, Belo Horizonte, enfim. Mas a gente nunca teve fôlego para isso. Por questões, enfim, pessoais aqui. Mas a experiência do córrego, ela, para mim, ela é exemplar de uma intencionalidade, né? de uma vontade de ativar aquele lugar, de dizer, olha, esse lugar, enfim, né? Está esquecido. E, por isso, a gente quis fazer a experiência no local e levar a experiência para o espaço, porque a gente falaria justamente a gente falaria com esses dois públicos, vamos dizer assim, né? E não significa que a gente ocupou aquele lugar, foi embora, e aí? Quer dizer, tem uma
vamos dizer, tem uma memória disso, tem uma experiência disso que se acumulou para todo mundo que viveu ali, que vai replicar. Quer dizer, não é só, né? Não é só também quem passa, é quem experimenta e vai desdobrando essa, vamos dizer, essa experiência para, enfim, para outras pessoas, e assim que as coisas vão amplificando, né? Não sei se eu respondi. Eu queria falar uma coisa assim que o que chamou a atenção para mim nesse trabalho, tanto do córrego como esse, como o trabalho que você fez em Santa Catarina, mas vou me ater a esse trabalho do córrego, que você falou que de fato que os córregos eles são todos tampados e, enfim, né, você não vê água correndo, então é uma coisa que está presa. Quando eu vejo essa imagem que vocês fizeram, vocês tentaram trazer o lúdico para esse lugar, e as pessoas não vieram, meio que essa prisão do rio também aconteceu das pessoas com o trabalho de vocês. E aconteceu também no Centro Cultural. Porque vocês mostraram isso, a foto disso, né, para mim é uma coisa que dialoga, né, o tempo todo. E também... Como? É uma correspondência, mas é o tempo todo isso. Uhum. Também no trabalho lá de Santa Catarina, onde vocês deslocaram os espaços, está sempre contido dentro, né? Uhum. Você me chamou a atenção. Uhum. Eu acho que tinha mesmo essa questão do essa da contenção, né? É uma coisa contida. Uhum. Uhum. Que é uma coisa que é uma sensação que eu tenho também em São Paulo. Todo mundo deve ter, de alguma forma. Que é aquela casa do português, né? Aquela casa lá do Exato, Ateliê 397. Também coisa, a mesma experiência. Mesma experiência. Íntima, né? Da intimidade. Disso, Então, tem isso mesmo, assim, tem muito... Eu me deparo muito com essa questão do voltado para dentro, né? Coisa do paulistano, né? Que é bem... É uma origem portuguesa, da nossa ocupação portuguesa, com certeza, da nossa... indiretamente, é a nossa tradição, vamos dizer assim, né? Que é uma tradição que o tempo todo eu estou questionando, talvez, assim. Por isso, por exemplo, eu, Tatiana, decidi morar no Copan, fui morar 3 anos na cidade para experimentar o que era a cidade, porque pouquíssimas pessoas em São Paulo experimentam, de fato, né, o que é. O centro da cidade um pouco se perdeu, tem vários centros, né, hoje. Por isso, né, essa vontade de dialogar com o que está fora, a rampa, o mirante, né, sempre uma negação dessa vida íntima, né, dessa intimidade, né? O que eu percebo também é que o trabalho ele sempre tem uma busca para essa abertura. Quer dizer, você está buscando o rio. Onde estava esse rio? Quer dizer, você levou essas coisas para lá. Você põe os monóculos que eles dentro do contido tem aquela imagem para fora, né? Sempre tem isso também, né? Uhum. Com certeza. Interessante. Não, que me ocorreu que tem essa duas coisas, assim, quer dizer, você tinha dito, pelo que eu entendi, que era um rio coberto, que você procurou o lugar em que ele estava destampado, né? Então é a procura do rastro, né? Daquilo que estava. Então tem sempre uma coisa, parece que um comentário da cidade permanente com a questão da ausência, né? Porque você está falando do que não está lá, você está falando daquilo que você não consegue ver, né? Eu sou bem nostálgica, acho, no trabalho. E eu pensei também, de certa forma, pelo menos do que você mostrou até aqui, talvez, exceto o trabalho em Santa Catarina, lá do museu, em que você desloca uma estrutura que existia, né, e faz ela acontecer de uma outra maneira, né, permitindo um olhar novo para aquilo lá, né, dizendo assim, olha, as coisas não são tão paradas assim, a gente pode mexer e a gente pode ver de outro jeito. Esse elemento está presente aqui como não presente, né, porque se ninguém olha para aquela parede, na verdade, essas paredes é como se elas não existissem, né, e de repente você faz existir, né. Mas a questão que eu acho, assim, em geral, a qualificação do urbano é uma qualificação negativa no seu trabalho, não é? Assim,
todos esse negócio da várzea, eu me lembro uma época que eu vi uma pessoa fazendo um trabalho sobre a várzea, né? Aí comecei a pensar, nossa, é uma coisa muito forte em São Paulo, a várzea, né? Ela tem uma nostalgia da várzea, né? Uhum. E o encontro do Tietê com Pinheiros, apontando para o oeste, né? E eu acho que aí meu coisa, a maior frustração é quando a gente sobe aquilo. Você sobe no raio do mirante e você não vê nada, porque você tem uma parede ali de concreto que não te infraestrutura imensa, né? Então a cidade foi construída de costas mesmo, né? Para os rios, né? Uhum. Mas é isso. Não sei, você vê tão negativa assim, eu não sei, ela é uma imagem talvez nostálgica. Eu tenho uma espécie de nostalgia assim em relação a uma vida urbana, uma cidade para fora, assim, uma experiência para fora. Mas eu não vejo tão com tanta negatividade assim. Eu acho que tem uma nesse lúdico, nesse horizonte, vamos dizer, nessa alcance do horizonte, tem uma positividade, vamos dizer assim, eu acho. Não sei. Oi. Uhum. Ele não é. Uhum. Uhum. Né? A nossa vida é dentro de shopping center. Ai, meu Deus. Né? O Rio, pelo menos, tem a praia. A gente não tem, a gente tem esses rabinhos de Tatiana. verde. Falando do trabalho do Rio, me lembrou muito, e ela falou sobre Várzea, São Paulo, enfim. Havia muito na Marginal Tietê, principalmente ali na Zona Norte, pedaço da Zona Norte, a caminho para Castelo. Todo final de semana sempre rolava jogo de futebol no meio dos gramados, entre a Marginal. Por exemplo, numa curva de uma ponte, sempre tinha um espaço verde, uma área como essa, e sempre os moradores que moravam do outro lado ali da Marginal, próximo a favelas, tal, eles jogavam sábado, domingo, ali no meio da Marginal. Era uma coisa muito louca. Ver aquele time, às vezes com torcida, no meio da Marginal, jogando bola. A bola ia para a Marginal, eles pegavam, tal, caía no Tietê. A prefeitura um pouco acabou com isso, né? Encheu de árvores esses espaços vazios que existiam. E esse trabalho seu me lembrou um pouco disso. Nem no meio da Marginal há mais esse tipo de espaço. Essa coisa meio lúdica que você tentou provocar aí do happening farofa, né? Que eu lembro que foi uma farofa, um frango aí, não foi? Uma coisa meio suco. E chamou vários artistas aí, tem que Cauê, procurar bastante, porque é difícil, são rastros mesmo, né? São sobras, assim, interstícios da cidade que esses lugares, dos lugares que sobraram e que são públicos, são abertos, são para fora, são, né? E cada não é da nossa cultura, né? Deixar espaços públicos. E falando um pouco mais, cada gestão administrativa da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, principalmente na gestão Kassab e Serra, eles meio que a nova marginal, o projeto Nova Marginal, eles tiraram todos os espaços verdes. Plantaram mais árvores, mas plantaram árvores num corredorzinhos, corredores pequenos, enfim. Acabaram com um pouco disso, né? Nós sofremos com os alagamentos, né? Uhum. Está em plena várzea, né?
A Berrine, né? Como a Berrine é uma várzea, né? Tem. Não, a nossa cidade já foi inteligente, né? Na época da várzea. Chove, tem o gramado aqui. Escoa a água. Quando não chove, usa como campo de futebol. Agora, Tatiana, a gente empurreceu, infelizmente. oi, eu sou o Lucas. Eu achei interessante o seu trabalho, mas eu tenho uma pergunta. É com relação aos seus processos de pesquisa, né, para poder conceber mesmo a materialidade daquela obra. Então, por exemplo, no sítio primordial do Centro Cultural São Paulo, você pesquisou ali todo o terreno, aquelas plantas com várias escalas, a origem do prédio, os arquitetos que fizeram. No projeto Miolo de Quadra, você também pesquisou aquela relação das casas, que são um pouco mais horizontais, a origem portuguesa disso. Eu vejo isso como um processo de pesquisa bastante rico. E, assim, essa pesquisa que você faz depois para poder fazer o trabalho, você escreve, se coloca em algum lugar, ou você guarda para você mesmo? Porque eu acho que é um processo tão rico e ele acaba, para o público, não transparecendo tanto. Eu escrevo, sim, de vez em quando. Mas, não, você tem toda a razão. Às vezes, eu acho que, no caso do Miolo de Quadra, eu tenha me satisfeito bastante com o trabalho, mas no caso do Sítio Primordial, é um trabalho que realmente, para mim, assim, é um trabalho que se desdobrou, que se desdobra até hoje, assim, que se desdobrou em uma discussão maior do que ele próprio, do que, pelo menos, o resultado físico que foi concebido, né? Então, para mim, é muito mais interessante colocar na mesa a discussão daqueles trabalhos, por exemplo, nesse encontro, ou outros encontros que eu fui chamada para falar sobre esse trabalho, do que propriamente ir lá no espaço e observar aquele talude. Então, tem momentos, assim, tem trabalhos que realmente... Que também tem trabalhos que a pesquisa ela vem de fora, ou seja, você já tem ali um material acerca do que os arquitetos falaram do local, e você vai, pesquisa e compila e reinterpreta aqueles dados. Mas tem também, por exemplo, o Último Andar, do Paço das Artes, em que você mesma pesquisou os tipos de cadeira desse comércio popular. Então, quer dizer, tanto num caso que você faz uma compilação de dados, quanto do outro que você realmente faz a pesquisa, são dados interessantes e que, na minha opinião, eles... assim, precisam ser registrados, mostrados. Acho que você tinha falado que faz parte desse tipo de obra, como você falou, a negação, não vou pendurar nada e tal, não sei lá. Isso já suscita, como são ideias, vamos dizer, provocativas, né? Você acha que me lembro, sei lá, que você tinha comentado que tem surgido ocasiões de conversa que, de certa forma, trazem a memória aí do processo de trabalho, talvez, não sei. É isso? Com certeza. Tem, sim. E oportunidades, eventualmente, em publicações, né? Acho que um catálogo de uma exposição, por exemplo, pode trazer ou ajudar, assim, a mostrar parte desse processo, enfim, que eu acho legal de aproveitar esse espaço para, né, para aparecer outras camadas do trabalho, né? Eu já não tenho nada muito pensado, mas a gente está no primeiro ano aqui da ECA, né, de artes plásticas. E a gente, eu digo, esse pessoal que está aqui pelo menos atrás de mim. E um dos livros, enfim, um texto que a gente começou a ler é do Argan.
arte, cidade, história da arte como história da cidade, né? E de repente ele faz a identidade entre arte e cidade, né? E não sei, de repente eu comecei a olhar seu trabalho, acho que eu estou me sentindo mais próxima, sabe, desse tipo de trabalho agora. Perceber, ele sempre diz que toda obra de arte é um comentário do espaço da cidade, né? E não sei, acho que não é fácil a gente se voltar para né? É uma coisa muito exigente, né, internamente. Você não é obrigar o seu olhar, mas é um exercício, né? De reflexão, né? do que é seu, do seu entorno, né? Daquilo que está ali posto para você, né? Não sei. Eu acho que toda a experiência, né? Quando a gente vai ao cinema, também é um exercício de reflexão, né? Quando a gente lê uma poesia, quando a gente lê um livro, acho que tudo isso é um exercício de reflexão. E eu acredito que a arte, ela tem que propor isso, né? Acho que é uma vocação mesmo. Pelo menos acho que eu acredito, né? Oi. Uma coisa, eu gosto bastante desse tipo de instalação, de intervenção urbana também, né? Acho que a minha linha de trabalho vai ser por aí também, né? E uma coisa que eu acho interessante, que assim que eu identifico, é a questão de você mostrar o invisível. Isso é mais importante do que o resultado que isso possa ter plasticamente, né? Mostrar o invisível, de repente, é mais importante. Então, acho que essa foi para mim, pelo menos, uma coisa bastante importante que eu vi nesse trabalho. Tem a ver, com certeza. Tem a frase do Paul Klee, né? Ele fala, como que é? A arte torna visível o invisível. Tatiana, você colocou, enfim, é patente a importância da paisagem, essa discussão, né, sobre o espaço urbano. Você, Ritor, no começo da sua fala, já falou da sua formação como arquiteta, né, foi fundamental para o seu trabalho como artista plástico. Mas, assim, eu percebo que a paisagem aparece no seu trabalho como um objeto de estudo, né, como uma temática. Mas nos trabalhos em si, a paisagem aparece como um tema que é representado, né? Em alguns deles, a paisagem ela está ali efetivamente, como no caso da miolo de quadro, né? Que aliás é muito bonito. O espaço expositivo, você oferece ele, na verdade, para você transformar ele num mirante que tem um diálogo muito muito íntimo com a arquitetura de museus da cidade, né? Tem vários exemplos disso na cidade de São Paulo. Você falou do Centro Cultural São Paulo, a gente pode falar do MASP, do MIS, enfim. Mas o que eu acho que é curioso, é mais um comentário, eu gostaria que você falasse sobre esse seu posicionamento, dessa escolha de lidar com a paisagem mais como de uma maneira temática e representativa do que de um embate efetivo da paisagem, do indivíduo com a paisagem na cidade. Ele está sempre de forma mediada e no espaço da instituição, né? Começou no Centro Cultural São Paulo, na sua narrativa, o talude, ali representado dentro do espaço expositivo, depois no Maria Antônia, de novo, né? A paisagem sempre como tema e um espaço de representação, e é estabelecida essa tensão entre o espaço doméstico e privado e essa representação do que seria a paisagem, né? Mas nunca esse embate dá efetivamente, né? Um dos poucos casos é esse, e depois, quando você faz esse happening, essa performance no Rio, também é uma espécie de uma encenação, mas depois ele vai de novo para o espaço do Itaú Cultural e é ali que ele se dá mais efetivamente a longo prazo, como um resquício dessa ação que você fez, com essa fotografia, tem esse caráter lúdico. E é curioso que o único lugar que esse embate se deu de uma maneira mais efetiva foi justamente fora do país, em Roterdã, né, com as intervenções das cordas e esses monóculos, enfim. Eu gostaria que você comentasse um pouco desse seu posicionamento, de lidar com a paisagem de uma maneira representativa e simbólica e não efetiva. Enfim, o que eu acho curioso é que esse embate nunca se dá no espaço público, nunca se dá extramuros, né? E só se deu efetivamente fora do país, né?
Talvez porque... Eu estou pensando agora, tá? Vou tentar elaborar. Mas talvez porque lidar com uma paisagem no meu próprio terreno, vamos dizer assim, na minha própria cidade, e com todas as complicações dessa cidade, seja algo também nostálgico, de tomar as paisagens como um bibelozinho, assim, sabe? Sei lá, as coisas estão sendo destruídas e vou tratá-las como uma espécie de caixinha de lembrança, enfim, né? Tem esse dado, eu acho, também, esse cuidado, assim, né? Essa coisa, né? Por isso, talvez, a recorrência dos monóculos, né? Dessa ideia da paisagem de bolso, acho que tem a ver. E talvez a experiência de Roterdã tenha me dado mais liberdade, inclusive, de produção, né? De estar totalmente disponível para fazer, né? 24 horas por dia, que isso nunca me aconteceu na vida. Né? De estar 24 horas por dia disponível para o trabalho. Então, também tem esse dado, eu acho, né? Na elaboração do trabalho, né? Eu acho que meio que indo na linha do que a Carolina perguntou para você, né? De novo, né? Essa ação que se dá naquele espaço público eu acabei falando lúdico, mas depois eu comecei a pensar e eu falei que não é bem lúdico. Embora não tenha a ver com a sua proposta, né? Vendo a ação, parece que é muito mais... E aí eu amarro com a interpretação que eu tenho dos outros trabalhos, né? Embora o assunto seja a cidade, essa paisagem, essa busca, não me parece que é uma celebração disso, que seja você esteja celebrando, né? Tem um caráter um tanto nostálgico, ao mesmo tempo, no caso do Rio, parece quase que um deboche aquilo, porque vendo, né? Então, não foi isso que você propôs, mas porque é impossível aquilo, né? Aquilo ali é uma encenação, é estritamente um lúdico que beira o sarcástico, né? Porque aquele espaço é um terreno baldio, né? Ninguém vai fazer um piquenique ali, está lidando com uma impossibilidade, na verdade, né? Ou a paisagem que se apresenta no monóculo. Ele é pior que isso. Ele não é nenhum terreno bom, ele é uma sobra mesmo. Então, ele não está nem loteado, ele é uma sobra. E a experiência do monóculo não é nada, né, como paisagem, né, assim. É uma busca, mas é uma busca que ela mesmo se nega e parece ser muito mais não está celebrando a paisagem, mas parece estar celebrando uma condição própria da cidade, que é a impossibilidade dessa paisagem, né? Por isso, várias vezes a escada, essa coisa da negação, né? Não se pode avistar nada nessa cidade, eu tenho sempre que subir, né? Eu sempre tenho que buscar como falo, outros dispositivos, né, para conseguir alcançar uma vista, enfim, né? Tem isso, não sei se a palavra é deboche, mas tem essa coisa um pouco não negativa, mas provocativa mesmo, assim, né, da impossibilidade, da invisibilidade, né? Acho que tem, sim. Não, já nem lembro mais. Bom, não sei se você quer colocar mais alguma questão, Tatiana. Acho que conversamos bastante, né? Bom, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então, obrigado, Tatiana, por ter vindo falar conosco. Obrigada a vocês pelo convite, agradeço ao professor Tadeu e vocês que vieram aqui me escutar. Então, obrigado, e eu gostaria de convidar todo mundo para o nosso próximo encontro, que vai ser com a artista Mariana Manhães, no dia 3 de maio. Obrigado. Ok.